Fala galera! Muito bem-vindo a essa aula de hoje. E assim, eu vou trazer hoje um conteúdo para vocês. Vamos falar hoje sobre dinheiro. Fica até o final que tem algo muito especial para você, ok? Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai sair com algo muito poderoso para você. Então assim, eu tô aqui com tudo preparado, tô com meus slides aqui e eu vou trazer para você conteúdo mesmo de aula para que você se desenvolva e que você amplie de uma vez por todas a tua vida financeira. E eu vou te trazer 3 passos para você ampliar a tua vida financeira, beleza? Mas primeiramente eu gostaria de saber de você, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que significa dinheiro para você. Quando fala dinheiro, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual a primeira frase, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando fala a palavra dinheiro? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, ou se você está escutando ou ouvindo isso aqui, anote num caderno. O que significa para você dinheiro? Significa liberdade? Significa problema? Confusão? Gustavo, como assim? Dinheiro, confusão? Eu já atendi uma pessoa, por exemplo, num caso em que dentro de casa, quando ela era criança, tinha muita confusão com dinheiro, porque faltava o dinheiro e aí o pai gastava com bebida. E o que acontecia? Aquela criança cresceu associando que dinheiro gera confusão. E aí todas as vezes ela cresceu, virou adulto, começou a trabalhar e todas as vezes que ela tem dinheiro, o que acontece na vida dela? Confusão. Gustavo, mas como assim? É assim que funciona. Então aqui eu já quero dizer, anote aí, escreva, comente aqui embaixo, o que dinheiro significa para você? Problemas? Confusão? Liberdade? Coisas boas? Depende, cada pessoa tem uma associação, cada pessoa tem um registro inconsciente em relação a isso. Isso é muito importante, é extremamente relevante você analisar em uma palavra rápida, né? E eu gosto disso, eu faço uma pergunta rápida para que a pessoa traga. O que dinheiro significa para você? Pá! Você precisa trazer rápido, porque isso é exatamente o registro que está lá no teu inconsciente, ok? Eu vejo várias pessoas que dinheiro é o fim. Para outras pessoas é a felicidade, para outras pessoas é uma fonte de problemas, para outras pessoas ter dinheiro significa fazer coisas erradas, para outras pessoas, para quem tem dinheiro é ser desonesto. Então assim, é muito pessoal essa associação e esse significado que tem o dinheiro para você. E esse é o ponto que eu quero trazer para você aqui, porque eu vou trazer 3 passos para você ampliar a tua vida financeira. Imagina como seria você ampliar a tua vida financeira e eu vou te trazer passos fundamentais nessa jornada. Eu tenho 16 anos de mercado financeiro, trabalhei numa grande instituição financeira, trabalho já há mais de 7 anos com a parte de inteligência emocional e inteligência financeira, né? Hoje como diretor financeiro dentro da Febracis, né? A maior instituição de coaching do mundo. Então assim, eu quero trazer aqui realmente uma experiência que eu tenho vivido e visto e ajudado várias pessoas a desbloquear isso ao longo do tempo, ok? Então vamos lá, dinheiro, gente, vamos lá, pensa, o dinheiro. E é muito interessante, né, a gente lembrar, não vou trazer muitos detalhes, mas lá atrás, o que acontecia com o dinheiro? O dinheiro era uma forma de troca, né? Então se você pegar lá desde a época do escambo, né, não sei se você se recorda ou já estudou sobre isso, o escambo era exatamente isso, né? Essa troca de valor. Então olha, fulano tinha sal, fulano plantava milho, e aí um precisava do sal e outro precisava do milho. Então o que eles faziam? Eles faziam, olha só o que eu vou falar para vocês, eles faziam negociações, um pacto em que gerava valor para as 2 pessoas. Olha só que interessante, gerava valor para 2 pessoas. Gustavo, mas como que foi que começou a surgir de fato o dinheiro, né? Esse papel moeda que a gente conhece? O dinheiro ele surgiu a partir do momento, na época as pessoas também carregavam ouros, né? E outros metais muito preciosos. E aí um cara, um gênio pegou e falou assim, olha, imagine, você não precisa ficar carregando seu ouro, é perigoso, tem ladrão, tem bandido. Vamos fazer o seguinte, eu vou construir um lugar seguro, vou pagar pela segurança e é o seguinte, você pode deixar o seu ouro aqui em segurança. Só que para você não ficar carregando ouro, eu vou te dar um papel. E esse papel representa a quantidade de ouro que você tem aqui guardado comigo. E assim começou, de fato, né, a criação do dinheiro. Como a gente conhece hoje, o papel moeda, as moedas vieram bem antes, né, do próprio dinheiro e já era feito do próprio metal. E aí o papel moeda, né, que veio logo depois. Não sei se vocês sabem, mas há muitos anos, né,
os países só poderiam emitir dinheiro, porque é uma impressão de dinheiro, é um papel, só podiam emitir dinheiro de acordo com o lastro que eles tinham em relação a ouro. Então assim, olha, você pode emitir X reais de acordo com a quantidade de ouro que você tem. Se você não tem esse ouro, você não pode estar emitindo dinheiro. Só que eu não me recordo, gente, sendo muito sério, não me recordo o ano aqui, em que decidiram que os países, né, as casas da moeda poderiam gerar e imprimir o dinheiro sem ter o lastro em ouro, ou seja, sem ter o ouro guardado. Isso, de certa forma, foi bom por um lado, né, mais dinheiro entrando na economia, por outro lado gerou vários outros processos, como a inflação, né, isso afeta no PIB do país, isso afeta, né, nos juros, na dívida interna, dívida externa, ou seja, e aí isso começou a gerar vários outros problemas, da mesma forma que trouxe coisas boas, também trouxe alguns problemas, ok? Então aqui eu só estou dando uma introdução para você entender o que é esse tal de dinheiro, assim, de uma maneira bem simples, né, gente, não estou querendo aqui trazer um processo complexo, mas de uma maneira bem simples, e eu vou trazer para você 3 formas de você ampliar, ok? A tua vida financeira. Então vamos lá. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, e eu gostaria que você anotasse ou talvez colocasse aqui embaixo. Primeira pergunta que eu fiz para você. Quando pensa em dinheiro, o que é dinheiro? O que significa? Pá, é importante que você traga essa primeira pergunta. Segunda pergunta para você e que você responda de forma mais automática possível. A segunda pergunta é: em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido financeiramente? O que você pensa? Quem é a primeira pessoa que vem na sua mente quando você pensa, essa pessoa é bem-sucedida financeiramente? Pá, quem é a pessoa? O que é ser bem-sucedido financeiramente para você? Quem é essa pessoa? Pá, traga esse nome. É alguém que você conhece? É o seu pai? É sua mãe? É um tio rico? Opa, é alguém que você não conhece, mas é um ator? É um investidor? Quem que é? Importante você tomar nota. E eu gostaria aqui de saber também, né, se você puder escrever aqui embaixo, se tiver algum campo para você escrever, eu gostaria de saber quem é essa pessoa para você. Gustavo, por que você está me perguntando isso? Porque eu estou querendo trazer lá internamente você, primeiro, associação. A que dinheiro está associado na tua mente? Segundo, qual é a referência que você tem de pessoa bem-sucedida financeiramente? Isso também é importante. Isso também pode estar influenciando os seus comportamentos financeiros. Então, olha que interessante esses 2 pontos. Essa é a primeira parte da nossa aula em que eu preciso de uma forma rápida e direta que você coloque o que dinheiro significa para você. E segundo ponto, quando você pensa ou ouve a palavra bem-sucedido financeiramente, quem é a pessoa que surge na tua mente? Pá! Quem é essa pessoa? Anote isso, registre. Registre porque isso já vai diz respeito à sua mente, ok? E aí, pensando no que é dinheiro e no que é a pessoa bem-sucedida, vem um outro aspecto de uma frase que eu gosto muito, que é mais ou menos assim, ó. Se você estabelecer metas financeiras muito altas e fracassar, terá falhado acima do sucesso de todos os outros. Olha que interessante. Olha só, vou repetir. Se você estabelecer metas financeiras muito altas e fracassar, terá falhado acima do sucesso de todos os outros. Algumas pessoas falam, Gustavo, mas essa meta financeira ela é muito alta, é muito grande. Pra quê, Gustavo? Sabe, não tem porquê. E aí, muitas vezes, por trás disso, a pessoa está com medo de falhar. Muitas vezes, por trás disso, a pessoa não sabe que, por mais que ela coloque lá em cima, se ela for atrás, se ela fizer estratégias, se ela se conectar com pessoas, de certa forma, o que vai acontecer? Ela ainda assim vai ter alcançado muito mais. Vocês já viram, gente? O resumo disso é aquela fala que diz assim, ó. Mire nas estrelas, mas se você acertar na lua, tipo assim, já tá top. É mais ou menos assim. Olha, eu aprendi há muito tempo um negócio que dizia assim: sonhar grande ou sonhar pequeno gasta o mesmo esforço, gasta a mesma energia. Então, se é para sonhar, vamos sonhar alto agora. Cuidado para você não se transformar apenas um sonhador. Como que é um sonhador, Gustavo? É aquela pessoa que coloca lá, sim, uma meta muito grande, mas ela só faz isso e não faz mais nada, não cria estratégias, não se conecta, não escreve, não tem plano de ação. Aí eu vou falar para você. Você é um sonhador. E aí eu já falo logo, nesse aspecto e nesse conceito que eu estou falando, mate o sonhador que tem dentro de você para que nasça o realizador. Olha que interessante. A partir do momento que você sonhou
e que você começou a transformar isso em estratégias, em passo a passo, em conexões, em tarefas, você mata o sonhador para nascer o realizador. Cuidado para você não cair na armadilha de levar uma vida inteira sendo apenas sonhador e aí começa a falar: ai, Gustavo, por que não acontece comigo? Ai, Gustavo, mas eu sonhei tanto, eu fiz isso que você falou, eu sonhei alto porque gasto o mesmo tempo e a mesma energia sonhar alto. Mas ok, só sonhar não é o suficiente. Você necessita ativar, olha a palavra que eu estou falando, ativar o realizador que existe dentro de você, que existe dentro de mim, que existe dentro de todas as pessoas. E eu posso te garantir, gente, eu faço várias palestras, treinamentos, eu posso te garantir. Os recursos internos que você precisa para se tornar esse bem-sucedido financeiramente, você já tem. Já estão dentro de você. Agora, pode ser que você precise aprender novas habilidades, que você precisa se conectar com novas pessoas, que você precisa ter novos demais. Os recursos que você necessita para fazer isso acontecer, eles já existem dentro de você. Se aproprie disso. Ative isso dentro de você e fale para você: eu já tenho todos os recursos internos necessários para realizar os meus sonhos financeiros. Eu já tenho, verbalize, gente, verbalize, escreve aqui embaixo também. Tome posse disso. Eu já tenho todos os recursos internos necessários para construir o sucesso financeiro que eu desejo. Tome posse disso, ative isso dentro de você. Para de ser corpo mole em relação à tua vida financeira. Para de achar que as coisas vão acontecer por acontecer. Seja intencional na construção do teu sucesso financeiro. É isso que eu quero trazer para vocês. Vamos lá. E aí antes, gente, é muito interessante. Eu ministro muitos cursos aqui e foi muito interessante um curso que eu ministrei. Eu me recordo de um senhor que ao longo do curso, ele muito dedicado e ele já assim, na terceira idade, e ele muito dedicado ao curso, anotando tudo e fazendo tudo e assim, me chamou a atenção, né? Aquele senhor e tal. E quando chegou no final do curso, ele pediu a palavra. Eu achei muito interessante que ele chegou no curso e falou assim: pessoal, com muita humildade, e as pessoas meio que adotaram ele e tal. E ele falou assim: pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem dera se lá na minha juventude, como eu tô vendo alguns aqui nessa sala, quem dera se eu pudesse ter tido acesso a isso aqui. Ter tido essas técnicas, a esse conhecimento, a essas estratégias, quem dera. E aí o pessoal ficou um pouco sem entender. Aí uma pessoa: mas por que, fulano? E ele falou assim: porque eu saí de um lugar extremamente pobre, em que não tinha nada. E sem saber desses princípios, hoje, com a graça de Deus, palavras dele, com a graça de Deus, eu sou bilionário. Sou bilionário hoje. E esses princípios que foram falados aqui, sem eu saber, eu vivia eles. Sem eu saber de alguma forma intuitiva, eu não sei, eu vivi isso. Então, se eu tivesse tido acesso a isso como vocês estão tendo, a minha vida teria sido muito diferente. E aí eu achei isso muito interessante. E eu falei: gente, olha só, nem imaginava, né? E eu acabei depois chamando ele para um almoço. E a gente foi no almoço e, assim, ele me deu a maior lição da vida. E a lição da vida eu quero compartilhar com vocês, porque é um cara de resultado financeiro, um cara, né, com família e tudo. E ele disse assim, ó, até anotei aqui para vocês. Ele disse assim, ó: quando você tem muita experiência em alguma coisa, você não nota as novidades a respeito dela. Você não percebe as particularidades que precisam ser ajustadas. Você não sabe onde estão as lacunas. E, gente, eu parei assim, eu fiquei pensando, eu falei: uai, eu imaginei que fosse o contrário. Quanto mais experiência eu tivesse, mais eu conseguiria ter essa percepção. E aí ele pegou e concluiu falando assim: olha, Gustavo, o que me fez chegar ao bilhão é o que eu carrego até hoje. E que foi algo que eu fiz aqui nessa sala. Aí eu falei: me entrega, né, essa chave, esse insight, algo tão poderoso, um cara que tem resultado. E ele pegou e falou assim: tenha sempre uma mente de iniciante e de aprendiz.
Olha o que ele falou. Tenha sempre uma mente de iniciante e aprendiz. E nossa, gente, aquele negócio entrou tão forte porque eu lembrei dele no curso. E realmente, ele não precisava daquilo para melhorar a vida financeira dele, nem nada, já está resolvido. Só que ele estava lá assim, ó, anotando tudo, questionando, aprendendo, perguntando, ou seja, aquilo que ele me falou, eu vi, sem saber disso na aula, um eterno aprendiz, uma pessoa disposta. Gente, olha o poder disso. Tem uma mente de iniciante, independente dos resultados que você já conquistou. O que vai te manter indo além é você ter uma mente de iniciante, uma mente de aprendiz, uma pessoa que tem sempre a aprender. Pessoal, assim, com muita sabedoria. Eu não sei se eu, no papel dele, no resultado dele, eu teria essa sabedoria. Olha que interessante. Às vezes, as pessoas começam a achar que por conta de alguns resultados elas não precisam mais. E aqui está a armadilha. E olha que interessante, pessoal, eu vou falar isso pra você. Eu fui num curso, eu invisto muito em curso. Eu fui num curso que tinha aquele pessoal que é da Esquadrilha da Fumaça, né, em Brasília. Não sei se vocês sabem que eles fazem aquelas manobras e tal. E aí me remeteu a isso, né, esse aprendizado, porque eles falaram o seguinte, olha que interessante. Eles são extremamente rigorosos para selecionar os pilotos. Eles selecionam depois de treinos e tudo e eles começam a participar. E olha o melhor e o mais interessante disso. Depois de 2 anos que eles estão atuando como piloto, eles são trocados. Aí eu, mais uma vez, né? Eu falei, mas eu achava que depois de 2 anos que ele fica experiente, né? E aí, o palestrante lá, que eu acho que era um capitão, major, enfim, não sei o cargo, ele pegou e falou assim, porque depois de 2 anos fazendo a mesma coisa, estando extremamente treinado, esses pilotos se tornam extremamente perigosos. Olha que interessante. Meu Deus, eu nunca imaginei isso. Por quê? Porque tá trazendo esse princípio, que olha só, tá aqui, ó, que foi o que eu aprendi lá com o bilionário. Quando você tem muita experiência em alguma coisa, você não nota as novidades a respeito dela, você não percebe as particularidades que precisam ser ajustadas, você não sabe onde estão as lacunas, você começa a ficar cego na tua autoconfiança. Já viram aquele negócio, o calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles é o quê? É quando você tem tanta confiança que você, tipo assim, caramba, você errou em algo que é básico diante do que você conhece. E isso por quê? Por conta dessa cegueira. Então assim, quando eu trouxe esse aprendizado, ter uma mente de iniciante significa, olha, esteja sempre aprendendo, tenha pessoas ao seu redor vendo a perspectiva de fora. Por exemplo, eu tenho uma mentoria financeira, identidade financeira, e é exatamente isso, ter uma perspectiva de fora. Ter alguém de fora olhando, ei, você tá certo disso? Por mais que você tenha experiência, por mais que você já seja um investidor, ou talvez você que nem tem dinheiro guardado ainda tá vivendo uma escassez financeira. Olha só, é alguém de fora, um mentor de fora falando, olha, você tem que ajustar aqui, olha isso aqui, ei, como que você vai fazer isso? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então esse aprendizado, ele de fato mudou a minha forma e a perspectiva de ver o mundo. A minha perspectiva de fazer realmente algo diferente. E isso diz respeito a você decidir ter uma mente de iniciante. Faz sentido, gente? Se você está assistindo essa minha aula, anote aqui, coloque aqui embaixo, o que vai ser diferente? Ou talvez no seu caderno, ou talvez vai lá e comenta para mim falando, vai ser um prazer poder ver o que você colocou lá. Sabe por quê? Porque são poucos que chegam até aqui. Tem várias pessoas que falam que querem mudar financeiramente, mas não estão dispostas a sentar na cadeira e aprender com alguém que já percorreu esse caminho. E se você está aqui até agora, eu te dou os parabéns. Porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um ter a mente de aprendiz. E por incrível que pareça, às vezes as pessoas menos sucedidas, talvez até as fracassadas, são as que menos têm essa mente de aprendiz. Acham que sabem de tudo, têm resposta para tudo e para todos, mas não param um momento para ensinar, para aprender, para se desenvolver. Gente, e eu vou compartilhar com vocês, eu sou palestrante, eu ministro cursos, né? Quase todo final de semana eu tenho um curso, e uma coisa eu posso falar para vocês de verdade mesmo. Olha que eu ministro toda semana. Eu invisto muito mais tempo aprendendo do que ensinando.
Quando eu pego o tanto de palestra que eu faço e curso que eu pego, que eu ministro também aqui na Febracis pelo Brasil, as palestras, quando eu olho na minha rotina, eu tenho muito mais tempo estudando e me desenvolvendo do que ensinando. E aí tem gente que alcançou um ponto da vida e fala, não, já tá bom, já estudei demais, já formei na faculdade, fiz minha pós, tá bom demais. Para com isso. Ei, a tua vida financeira, ela sempre vai ser congruente com a tua mentalidade. Quer desenvolver mais tua vida financeira? Desenvolva a tua mentalidade, desenvolva habilidades. Isso é tema para outra história. Mas assim, aqui eu já tô te entregando isso, ok? E ainda nem entrei nos 3 passos para ampliar a tua vida financeira e eu vou chegar lá. Vamos lá. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas para você e eu gostaria que, de verdade, que você responda, porque, gente, são as tarefas que fazem a diferença. Só ficar me escutando falar aqui não vai mudar muita coisa. Agora é o fazer, é o cair para dentro, é fazer diferente, é mudar suas atitudes que vai mudar, ok? Então, olha só, 2 perguntas para vocês. O que te faz se comparar financeiramente com algumas pessoas? Essa é a minha pergunta para você. Responde aí. O que te faz se comparar? E eu vou te responder, mas se você puder me responder também e anotar aí, é o seguinte: quando você não alcançou ainda um padrão financeiro, um marco financeiro, um desbloqueio financeiro para alguns números, existe um dígito que faz esse grande desbloqueio, que é a partir da casa dos milhões, né? A partir do primeiro milhão você começa a desbloquear isso. É muito interessante que você entra num modo que você não fica mais se comparando. Antes disso, é inevitável a comparação. Você vai se comparar. Você vai falar, opa, por que fulano tá assim e eu não tô? Por que fulano conseguiu comprar esse carro e eu não comprei? Por que fulano tá viajando? E aí, sem perceber, você vai inventar histórias, desculpas, enfim, para conseguir amenizar isso e querer muitas vezes até rebaixar a pessoa para sentir do mesmo tamanho ou você se sentir maior do que ela, tá? Então, sim, pare de atacar as pessoas que têm resultado, tá bom? E é aquele termo que eu falo, né? Prego que se destaca, leva martelada. Então, é aquela história, né? Como criança também, eu vejo, né? As árvores que, infelizmente fazia isso, mas eu tô falando assim, abrindo meu coração como criança, as árvores que eu jogava pedra eram as árvores que tinham mangas bonitas e mangas maravilhosas. Quando você passava numa árvore que não tinha manga nenhuma, eu ia jogar pedra para pegar a manga? Não ia. Então assim, pare de ficar sendo você que dá as marteladas em prego que se destaca e você ficar jogando pedra em mangueira que tem manga bonita, né? E manga suculenta. Então assim, para de fazer isso, para de querer diminuir as pessoas. Ah, mas é claro que ela tem aquele resultado porque o papai já fez isso. Ah, claro que ela tem porque ela começou disso. Ah, claro que ela tem porque ela é empresária. Gente, para com isso, isso é inveja velada, isso está por trás da comparação. Só que você só consegue quebrar, de fato, de uma vez por todas, isso quando você alcança alguns marcos. Quando você sai do modelo competitivo e entra no modelo criativo. O modelo criativo é quando você chega num patamar em que você não precisa mais do dinheiro. Você não trabalha mais porque precisa, você trabalha porque você escolhe trabalhar. Você tem escolhas, liberdade de escolha. Você tem liberdade, muitas vezes até geográfica. Você tem liberdade financeira. Então quando você alcança isso, você entra num patamar de modelo de criatividade. A tua mente vai girar em outra engrenagem, em outra frequência. Antes disso, vai entrar na comparação e o que vai acontecer? Inevitavelmente, cuidado para você não estar dando martelado em prego que se destaca, ok? Para com isso, olhe, abençoe e aprenda, porque essa pessoa, ela tem que ser abençoada por você porque ela está sendo um modelo de como é ser rico. Um modelo de que é possível. Comece a agradecer as pessoas bem-sucedidas, porque elas são um exemplo para você e um modelo que pode te ensinar onde chegar e mostrar que de fato é possível, ok? E aí muitas pessoas me perguntam, eu falo, olha só, olha bem para mim, a vida financeira ela pode ser muito mais ampla. Eu estou falando em 3 vezes, em 5 vezes, em 10 vezes mais ampla do que é hoje. Agora, não é toque de mágica, não é milagre, não é assim que vai funcionar. E aqui eu vou te trazer os passos para isso. Eu vou trazer exatamente 3 passos para você ampliar a sua vida financeira. Agora, assim, se você está querendo a fórmula mágica, eu posso falar para você, pare agora de assistir esse vídeo, essa aula e pode sair daqui. Pode sair, porque eu não vou te entregar a fórmula mágica, não vou te entregar o pulo do gato, não vou te entregar o milagre,
Porque na verdade, no que diz respeito a resultados financeiros, eu acredito e vivo a construção. As pessoas que eu estudei, elas construíram. As pessoas que se desenvolveram, e eu vejo esse desenvolvimento, foram pessoas que conquistaram, que produziram. Olha os verbos utilizados: que produziram, que geraram, que alcançaram, que construíram. A vida financeira é uma jornada. Para de achar que é o pulo do gato. Estou esperando o pulo do gato. E aí tem gente esperando a vida inteira o pulo do gato. Eu estou falando, não é o que eu acho não. Eu estou falando para você aqui o que eu vejo todos os dias nos meus atendimentos. Quantas pessoas chegam aqui achando que é o pulo do gato que vai resolver a vida financeira? Não vai. Olha pra mim, deixa de ser inocente, imaturo, menino financeiramente. E olha, eu já vou te dizer logo, menino que é menino não ganha dinheiro, porque quem ganha dinheiro é homem, quem ganha dinheiro é mulher. Menino nem menina não faz dinheiro. Então assim, tá na hora de começar a virar essa mentalidade. Ah, porque eu não gosto de olhar os números. Então você é um menino, porque você sabe que a vida financeira ela passa por números. Você sabe que a vida financeira passa pela matemática. Se você não olha para os números e fica contando essa história, você é um menino mimado que não tá fazendo o que precisa fazer para resolver a tua vida financeira. E eu não tenho nem dúvida, se você não olha os números, se você não acompanha, se você não tem essa gestão, eu não tenho dúvida que a tua vida financeira não deve estar muito boa. Ah, Gustavo, mas a vida tá boa. Então eu posso te falar, poderia estar muito melhor. Muito melhor. Então eu já repito, se você está em busca de um atalho, não é aqui comigo. Agora, se você acredita na construção, se você acredita no passo a passo, se você acredita que você vai precisar mudar muitas coisas, mudar seus comportamentos, porque o teu resultado hoje é fruto dos teus comportamentos. Se não mudar comportamento, esquece, você é insano. Einstein dizia, insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas de sempre e esperar resultados diferentes. Então a parada é o seguinte, papo reto aqui porque eu tô na mesa com você agora. Olha, ou você decide mudar seus comportamentos e começar a cair para dentro e fazer todos os dias o que precisa ser feito, ou então você vai viver uma vida escassa financeiramente. Ou então você vai acabar vivendo de condição, com pessoas condicionando o que é melhor para você, com pessoas falando se é bom ou não para você, e você vai perder a tua liberdade de escolha, que é algo inerente a todos os seres humanos. Então assim, eu tô aqui para te dar um chacoalho, é com muito amor mesmo, mas assim, eu resolvi abrir minha boca depois de 16 anos de mercado financeiro, desde quando eu tive o primeiro acesso ao mercado financeiro, aos estudos, passei no concurso, estudo para certificação financeira, trabalho com a inteligência emocional, faço mestrado fora, ou seja, tudo isso para abrir a boca para você e dizer, olha, você pode sim ampliar a tua vida financeira. E eu sei, aí você está perguntando, mas como, Gustavo? Existe uma forma? Existe. E aqui eu vou trazer para você agora 3 formas rápidas, diretas de você ampliar a tua vida financeira. Agora, tem que cair para dentro. Se você está comigo, tem que cair para dentro, beleza? Então vamos lá. Primeira forma de ampliar a tua vida financeira. Olha só, encare o sucesso financeiro como uma ultramaratona, como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Vou repetir. Primeira forma de ampliar a tua vida financeira é começar a olhar a tua vida financeira, o teu sucesso financeiro como uma corrida, como uma maratona, como uma corrida de longa duração, de longa distância e não como uma corrida de 100 metros. Ei, olha bem para mim. Eu já fiz várias maratonas, uma delas foi no deserto do Saara. A preparação para uma maratona no deserto do Saara, que são 42 quilômetros nas dunas, no maior sol, no deserto mais quente do planeta, acredite que é totalmente diferente de uma pessoa que corre 100 metros. Acredite que a preparação, acredite que os recursos, que o tênis, acredite que tudo, olha bem para mim, tudo é diferente. Gustavo, onde você quer chegar? Olha, enquanto você ficar achando que a tua vida financeira é uma corrida de 100 metros, você vai se preparar para isso e você não vai conseguir vencer a maratona. Quantas pessoas eu já vi fazer uma maratona e sabe por que elas quebraram? Sabe o que é quebrar? É quando ela não consegue terminar a maratona. Várias pessoas quebraram porque elas começaram dando um sprint, usando a força que elas tinham e esqueceram que era de longa duração. Quando você vai para um sprint de 100 metros, você vai correr o máximo que você pode num curto tempo, porque é curto. A distância é pouca.
Agora, quando é uma maratona, você vai ter que gerenciar os teus recursos, gerenciar a tua energia, você tem mais possibilidades de quebra, você tem mais riscos de se machucar, tudo muda, a estratégia muda completamente. Então olha bem para mim. Primeira forma de ampliar é você começar a olhar para a tua vida financeira como a longo prazo. Tem gente, Gustavo, eu vou começar a investir, quando começar a sobrar dinheiro, não vai sobrar nunca, sempre tem forma de gastar dinheiro. Para com isso, para de se enganar. Para de se enganar, eu tô aqui para te chacoalhar, para de mentir para você e para tua família e para teus filhos. Porque é uma mentira. Tá na hora de olhar isso a longo prazo. A treinar um pouquinho cada vez mais, a se disciplinar, sabe, a gerar volume de treino, ou seja, gerar volume de investimento. Começa com R$50, depois com R$100, depois com R$1.000, depois com R$2.000, depois com R$30.000, depois com R$100.000. Gente, é a mesma coisa. Você acha? Um dia chegou pra mim e falou assim, Gustavo, você é maluco. Como que você fez para correr uma maratona dessa área? Eu falei, é simples. Primeiro eu comecei a treinar para correr 2 km, aí eu consegui. Depois eu comecei a treinar para correr 5 km, aí eu consegui. Depois eu comecei a treinar para correr 10 km, eu consegui. Depois eu comecei a treinar para correr 15 km, depois eu comecei a treinar para correr 21 km, depois eu comecei a treinar 21 km, depois eu comecei a treinar para correr 35 km, depois eu comecei a treinar para correr 42 km. Foi simples. Simples assim. 3 anos depois de corrida, eu corri a maratona do deserto do Saara. Simples, foi assim. Ei, amigo, é assim que funciona. É assim que funciona. Foi simples, não é que eu sou doido não, eu me preparei. A mesma coisa com a tua vida financeira. Para de achar que você já vai investir 50, 100, 200, 300 mil, 500 mil. Se você não está conseguindo nem fazer o pequeno, é a mesma coisa eu falar para você agora, olha, daqui uma semana, vamos correr uma maratona, 42 km? Aí você, Gustavo, eu nunca nem corri nada. Eu, não, mas vamos correr, vai dar certo. Amigo, você vai se quebrar. É a mesma coisa no mundo financeiro, na vida financeira, na questão comportamental financeira. É a mesma coisa. Pegaram, gente? Isso muda a mentalidade de como você enxerga a tua vida financeira, ok? Segundo passo, segunda forma para você ampliar a tua vida financeira. E aqui é muito top. Saiba exatamente quanto custa a sua liberdade financeira. Gustavo, como assim? Sabe quanto que custa? Às vezes as pessoas ficam criando sonhos gigantescos, achando que precisa de um número gigantesco e às vezes você pode realizar teu sonho com muito menos. Deixa eu dar um exemplo simples, tá? Bem simples. Desde criança eu sempre gostei de carro. Sempre gostei de carro. E aí, eu falava, né? Eu lembro direitinho. Quando eu ia no escritório, meus pais são arquitetos, tinha tipo um carrinho assim, né? Eu gosto dessas coisas, né? Tipo um carrinho assim, só que era uma Lamborghini. Aqui é uma Porsche. Uma Porsche Taycan das novas. Aí, olha só que interessante. Aí tinha uma Lamborghini. E aí eu comecei a falar, nossa, esse carro é muito massa, queria ter uma Lamborghini e tal. Era um sonho. Né? Distante, né? Realidade Brasil e tal, sei lá, uma Lamborghini hoje 1 milhão, sei lá, 800 mil, 2 milhões, 1,5 milhão, né? Ou criança. Comecei a trabalhar, concursado público e tal, fui concursado público. Viajei para Las Vegas. E lá em Las Vegas tem um autódromo em que você pode alugar alguns carros para você andar no autódromo. E eu tava lá, de repente eu vi que tinha Lamborghini, $450 para andar. Eu falei, quer saber? Sempre tive o sonho de ter uma Lamborghini, mas nunca andei, deixa eu andar. Deixa eu andar. Pessoal, peguei a Lamborghini e ó, pá, no autódromo com tipo um auxiliar, né, um guia, sei lá, pá, tem os cones e tal. Muito top, faria de novo com certeza. Mas na hora que eu terminei, gente, sabe uma sensação, veio uma sensação assim, ó. Sabe qual foi a sensação? Eu vivi o que eu queria viver com a Lamborghini. E ali eu entendi que eu não precisava ter uma Lamborghini. Com $450, eu alimentei algo que tinha dentro de mim. E hoje, se você perguntar, Gustavo, você sonha em ter uma Lamborghini? Não. Sonho em ter outros carros. Esportivo, tal, uma SUV. Né? Você falar, Gustavo, carro do sonho. Caraca, é uma Lamborghini Urus, que ela é tipo uma SUV da Lamborghini. Mas aquela que eu desejei tanto e tal, que é a Gallardo, não.
E aí vamos supor que eu nunca experimentasse isso. Na minha cabeça, o custo disso seria que eu teria que... Gente, para você ter um carro de 2 milhões, quanto que tem que ser seu patrimônio? Quanto que tem que ser a minha renda? Olha que interessante. E aí, simplesmente por curtir, olha só por curtir isso no autódromo, eu supri algo que tinha dentro de mim. Aí foi muito legal que aí tinha um negócio que você pagava, acho que era $100, $150 para você andar no carona de um piloto oficial fazendo drift numa Porsche. E aí ele fez. E aí eu saí, aí foi outro dia, eu fiquei 30 dias lá em Las Vegas. Aí o que aconteceu? Quando eu saí, aí veio dentro de mim, olha, eu quero ter uma Porsche. Startou o sonho de ter uma Porsche, olha que interessante. Então assim, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes, pelo fato de não saber quanto custa a tua liberdade financeira, você acaba tomando decisões erradas. E talvez você vai ter que criar um número tão grande que a tua mente passe a não acreditar. E talvez seja comprar mesmo. Podia ser que eu tenha dirigido e falar, não, meu sonho é ter sim a Lamborghini, eu quero comprar ela. E aí vamos fazer cálculo, vamos fazer estratégia. Porque eu falei aqui no começo, se você não se tornar um realizador, você fica um sonhador, né? E aí eu falo, né? É assim, ó. Quem dorme sonha, quem vive realiza. E tem gente que tá dormindo acordado. Será que esse é você? Será que você não vem dormindo acordado, sonhando e esquecendo que quem conquista é quem realiza? Será? Cabe uma reflexão aí. Então, fazer esse cálculo é muito importante. E assim, dentro da minha mentoria, eu tenho uma métrica, eu faço esse cálculo, né, na mentoria Identidade Financeira, que é uma mentoria focada em destruir de uma vez por todas a escassez financeira que foi implantada na vida das pessoas e levar realmente num caminho seguro para a liberdade financeira. E aí olha que interessante, né? Lá eu faço cálculo e muitas pessoas falam, Gustavo, eu achava que era muito mais. Outras falam, nossa, Gustavo, eu achava que era menos. Mas só de ter esse processo de consciência já é muito interessante e é extremamente relevante você ter a consciência de quanto custa a tua liberdade financeira. E a minha pergunta para você é, quanto custa a tua liberdade financeira? Quanto de dinheiro, de patrimônio você precisa construir e ter para você ter essa tua liberdade financeira? 1 milhão? 2 milhões? 50 milhões? 100 milhões? Eu não sei, isso é pessoal, isso não tem certo e errado, mas é algo pessoal. Isso faz a diferença. Isso faz uma grande diferença. Então, vamos lá, gente. Terminamos aqui a segunda forma de ampliar a tua vida financeira. Então, vamos lá. Qual é a primeira? Encare o sucesso financeiro como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Segunda forma para você ampliar a sua vida financeira. Saiba exatamente quanto custa a tua liberdade financeira. Uma métrica, gente, muito clara. Eu vou falar assim, conta de padaria, tá? Conta de padaria. Hoje, se você tivesse 1 milhão investido rendendo a 1%, você teria garantido 10 mil. Então vamos supor que o teu estilo de vida custe 10 mil. Olha, com 1 milhão, você estava resolvido, ok? É o custo. Talvez tudo que você gosta de fazer caiba dentro desses 10 mil. Gustavo, mas meu custo de vida, que eu quero viajar, eu quero fazer isso, quero ter esse carro, é 30 mil. Quero morar em tal lugar. Opa, numa conta de padaria, se rendesse 1%, 3 milhões gerariam esses 30 mil. Gustavo, mas o padrão de vida que eu quero, porque eu quero morar num casarão, eu quero ter uma ilha em Fernando de Noronha, eu quero ter isso, é assim, eu preciso de 100 mil por mês. Então, olha, vamos fazer a conta? Para você ter 100 mil por mês, a 1%, você precisa de 100 milhões, ok? Então, olha só, isso tem que estar muito claro para você. Porque muitas pessoas, eu já fiz isso no exercício, e a pessoa para dentro da mentoria e fala assim, Gustavo, eu não preciso de tanto. Eu não preciso construir um patrimônio de 100 milhões, de 80 milhões. Caramba, com um ajuste mínimo, de outras formas eu consigo viver isso. E isso te traz paz, é um negócio para te dar tranquilidade. Você fala, caramba, eu estava perseguindo algo que nem é o que eu quero. Talvez eu estava perseguindo algo que nem é o que vai me levar para onde eu gostaria de ir. Então, ter essa sensibilidade e, claro, a consciência desse cálculo é muito importante. E aí, vamos pro terceiro ponto, é o seguinte, compre tempo. Oi, Gustavo, comprar tempo, mas eu tenho 24 horas por dia, como que eu compro tempo? Sim, existe uma forma de você comprar tempo.
Como que você compra tempo, pessoal? Quando você se conecta com peritos em alguma área e esses peritos estão, olha só, e esses peritos estão disponíveis e estão capacitados para te entregar o caminho que eles percorreram. Quando você se conecta com alguém que te ensina o que ele fez por anos, você está comprando tempo. Então vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui, você não sabe quase nada de finanças nem de liberdade financeira. Eu tenho 16 anos de mercado financeiro, de vida financeira, de controle financeiro, de gestão financeira, 16 anos. Então o que acontece? Olha, dentro da mentoria, tudo que eu te passo, você não vai precisar de 16 anos para descobrir o que eu estou te passando, porque eu estou disponível a levar para você. Então, olha só, gente, olha que interessante. Esses dias eu falei para um aluno, falei, olha, quando você está comprando minha mentoria, amigo, você não está comprando uma mentoria, você está comprando o meu tempo, meus 16 anos. Porque eu vou te entregar ali, eu vou aplicar em você ferramentas, vou te fazer perguntas de coisas que eu levei 16 anos para construir. Só que da mesma forma que eu vendo isso para as pessoas, eu também compro isso de outras pessoas. Então vamos lá, de quem que eu comprei muito tempo? Do Paulo Vieira. Paulo Vieira é o presidente da empresa que eu trabalho. Palestrante e ministro Método CIS. O Paulo Vieira levou 20 anos para chegar no Método CIS no jeito que está hoje. Maior curso de inteligência emocional do mundo, Método CIS. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando eu vou lá e aprendo com ele, e eu consigo colocar isso em prática, eu não vou levar os mesmos 20 anos dele para aprender e ter resultados que ele teve. Eu vou fazer muito mais rápido. E aqui está o segredo. Comprar tempo. Eu tenho certeza que talvez você nunca tinha escutado ou aprendido essa perspectiva. E eu fico o tempo inteiro, como eu posso comprar tempo? E aí aqui precisa de um critério muito específico para você selecionar de quem você vai comprar tempo. Porque de repente se você investe para comprar tempo de alguém, porque é aprender com essa pessoa e essa pessoa não está disponível ou disposta a ensinar tudo para você, ou boa parte, não vai dar certo. Ou se essa pessoa criou um marketing apenas para dizer que ela já percorreu aquele caminho e ela não percorreu, isso também vai causar um problema, porque essa pessoa é teórica, não é prática. Isso também tem um problema. Então é muito importante você ter o teu coração conectado e a confiança de que a pessoa que você, entre aspas, vai comprar tempo é realmente a pessoa que está disponível e vai te ajudar a acelerar esse teu resultado financeiro. Cuidado, gente. Como assim? Eu vou falar para vocês aqui, rapidamente. Eu leio e já li centenas de livros financeiros. E vários livros financeiros que eu já li são pessoas que ensinam a ficar milionárias, só que elas não ensinam o caminho que elas percorreram para ficar milionárias, entenderam? Algumas pessoas ficaram milionárias de outras formas e o que ela ensina no livro dela não é a forma que ela percorreu. Existem pessoas, já li livros financeiros de pessoas que não têm os resultados financeiros, não têm os resultados milionários e ensinam pessoas a terem, sem ser pela prática delas. Então, sim, muito cuidado e seletividade em saber o que você vai consumir e de quem você vai comprar. Isso é muito importante. E aí aqui eu trago um princípio para vocês que sustenta isso que eu falei. Se reconhece uma árvore pelos frutos. Se reconhece uma árvore pelos frutos. Então, antes do Gustavo comprar tempo de alguém numa mentoria, num coaching individual, que eu faço coaching integral sistêmico, num curso, eu checo os frutos daquela pessoa para saber se realmente é o lugar em que eu vou investir o meu dinheiro para comprar o tempo de alguém. Isso é muito, mas muito, muito importante. Muito importante. E aqui eu quero fechar essa aula com vocês dizendo o seguinte, com a frase: se você está ocupado, você está fora de controle. Gustavo, me explica mais isso. Se você está tão ocupado que você não consegue ver seus números financeiros, se você está tão ocupado que você não consegue planejar
teus custos, teus orçamentos. Se você está tão ocupado que você não tem tempo para entrar numa mentoria financeira e se desenvolver, se você está tão ocupado que você não consegue ler um livro financeiro, considerando que vivemos no mundo capitalista, se você está tão ocupado que você não consegue fazer a gestão das suas finanças, eu posso garantir para você, olhando bem nos meus olhos, olha bem nos meus olhos, eu posso garantir para você, você está fora de controle. No mundo capitalista, no mundo em que transações de dinheiro geram valor, no mundo em que o dinheiro por si só não faz ninguém feliz, mas em compensação a falta dele piora qualquer problema que você tenha, se você está muito ocupado ao ponto de não conseguir estar olhando para essas coisas que eu te falei, eu posso te garantir, com a verdade do meu coração, com a precisão das minhas palavras, você está fora de controle e precisa de ajuda. Vamos lá, galera. Então, só para recapitular os 3 pontos, as 3 formas de você ampliar a tua vida financeira, ok? Então é o seguinte, a primeira forma, considere, trate, mentalize, veja, perceba o sucesso financeiro como uma corrida, como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Segundo ponto, segunda forma de ampliar a tua vida financeira. Qual que é, Gustavo, que a gente falou aqui no curso? Seguinte, segunda forma, saiba exatamente quanto custa a sua liberdade financeira, ok? Essa é a segunda forma. Terceira forma de você ampliar a tua vida financeira, qual que é? Compre tempo, mas saiba de que você vai comprar tempo. Se reconhece uma árvore pelos frutos, ok? Então, pessoal, muita gratidão de ter esse momento com você. Se você curtiu, envia isso para as pessoas, coloque seus familiares, as pessoas próximas para assistir essa aula. Tá aqui, tá disponível. Eu tirei o meu tempo para te entregar algo de valor. Então, assim, gostaria muito que você tivesse uma mentalidade de abundância e que você leve essa mensagem para mais pessoas, que você curta, acione aí o sininho, compartilhe, comenta, porque a forma de você retribuir isso para mim é levando essa mensagem para mais pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam escutar isso aqui, tá bom? Então, um beijo no coração, fique com Deus e foi ótimo estar aqui com vocês.